Boa noite, quase boa madrugada, né? Jovens amigos e amigas, irmãos e irmãs, saúdo a divina presença na vida e na existência de cada um e cada uma de vocês. Aqui quem vos fala é o Rômulo Guiraúna, historiador juremeiro, com a graça de Deus, especialista em ciências da religião, passando aqui rapidamente, de surpresa, para divulgar algumas atividades que estão prestes a acontecer. De antemão, quero agradecer a presença de cada um e cada uma de vocês. Saudando aqueles que estão me seguindo aí no Universo Guiraúna. Bem, as novidades são as seguintes. Primeiramente, no que se refere ao lançamento de livros, saudando todos os presentes aí, irmãos e irmãs, gratidão pela presença, pelo carinho. Estou passando rapidamente para conversar sobre algumas novidades, algumas coisas que vão surgir. De modo especial, algumas são deste mês, outras são do próximo mês, mas no que se refere ao lançamento de livros, como alguns de vocês que me seguem aqui no TikTok, no Instagram, no YouTube, no canal Arqueologia do Sagrado, como alguns de vocês sabem, eu venho, na medida do possível, conforme Deus me concede a graça, conforme a Jurema Santa e Sagrada me abençoa, venho escrevendo e publicando livros sérios sobre as tradições indígenas do Nordeste brasileiro, de modo especial, e o Catimbó Jurema. Então, ao longo do tempo, de 2005 para cá, com a graça de Deus, eu publiquei os seguintes livros: Espiritualidade Indígena e Culto a Jurema no Rio Grande do Norte, Fumaça de Mato, Visões de Catimbó, o livro do Catimbozeiro Mestre, Breviário de Feitiçaria Natural, Coletânea de Rezas Fortes e Antigos Feitiços, Canindé, Rei da Jurema, e daqui a alguns meses, com a graça de Deus, eu vou estar lançando minha maior produção literária, que é o Mago Juremeiro. Então, só um minuto. No dia 3 de setembro, ou seja, no dia 3 do próximo mês, eu estarei lançando uma segunda edição revisada da obra Visões de Catimbó. É um livro em que eu analisei alguns elementos da tradição indígena norte-riograndense e do Catimbó Jurema. Quem gosta de Catimbó Jurema, quem gosta de estudar o Catimbó Jurema, isso sim realmente é possível estudar, assim como é possível estudar uma tradição como o Candomblé, é possível estudar uma tradição como a Umbanda, é possível estudar o judaísmo, o islã, o cristianismo. Consequentemente, é possível estudarmos o Catimbó Jurema historiograficamente, sociologicamente, espiritualmente, transcendentalmente. Isso é possível sim. Então, quem gosta de Catimbó Jurema, quem gosta de tradições indígenas, uma vez que o Catimbó Jurema é uma tradição que tem matriz indígena, tem origens indígenas, Nasceu aqui no Nordeste brasileiro, entre etnias que cultuavam a Jurema há milhares de anos. Existem provas arqueológicas que deixam claro isso, que antes do Brasil ser descoberto, antes da presença portuguesa, antes da presença africana, antes da presença holandesa, índios aqui, nações indígenas do território do Nordeste brasileiro, já estavam cultuando a Jurema, Então o Catimbó Jurema, consequentemente, deve ser considerada uma das tradições mais antigas do mundo. Sem sombra de dúvida, muito possivelmente contemporânea do Tantra indiano, contemporânea do grande culto ao panteão Anunnaki mesopotâmico, enfim, Para quem gosta e quer conhecer um tanto a mais da história, dos aspectos espirituais do Catimbó Jurema, dia 3 de setembro eu estarei lançando a segunda edição de meu livro Visões de Catimbó. Por que eu afirmo que é importante que conheçamos
a história dessa tradição, de modo especial o juremeiro. Veja bem, quando um juremeiro conhece a história de sua tradição, sem sombra de dúvidas, ele caminha com mais propriedade, caminha com mais firmeza, caminha com mais certeza. Uma coisa é você aprender o que as pessoas chamam de fundamento, coisas que se aprendem em terreiro, coisas que se aprendem em aldeia. Uma coisa é você saber como se acende uma vela, em que horário do dia ou da noite se deve coletar uma folha, se deve coletar uma planta. Isso aí são elementos que geralmente são transmitidos de modo oral, tá? E no trabalho do terreiro, no trabalho da aldeia. Agora, isso não quer dizer que só se aprenda, só se conheça a Jurema dessa forma. Tá? Então vejam bem, se nós temos acesso a elementos de oralidade que nos transmitem informações coerentes sobre nossas origens e sobre o desenvolvimento de nossa tradição, tá certo? Se nós temos acesso a documentos antigos, documentos de 100, 200, 300, 400, 500 anos, que nos mostram, nos apresentam elementos que consolidam a nossa vivência, a nossa prática e compreensão do Catimbó Jurema, sem sombra de dúvidas, nós caminhamos com mais firmeza dentro da tradição. Nós aprendemos a valorizar mais a tradição, nós nos blindamos, nos defendemos daqueles que depreciam o Catimbó Jurema quando nós conhecemos os seus fundamentos históricos, a sua realidade historiográfica, a sua realidade sociológica, a sua realidade cultural e, consequentemente, sua positividade espiritual. Tá? Então é importante estudar a Jurema, tá? Assim como um padre, um sacerdote do catolicismo romano, precisa estudar a história da igreja, a história da tradição cristã, as características do cristianismo para fortalecer sua própria fé e poder propagar sua religiosidade com mais clareza. O Catimbó Juremeiro precisa estudar sua tradição, tá? Para poder fortalecer-se como juremeiro, tá? E, consequentemente, realizar uma defesa mais positiva de nossos valores espirituais, de nossa filosofia de vida, que é a Jurema Santa e Sagrada. Bem, então, como eu estava falando a vocês, no dia 3 de setembro, tá? Eu estarei lançando aí uma segunda edição revisada de Visões de Catimbó. No dia 3 de setembro também estarei lançando uma segunda edição revisada e ampliada de um livro que eu publiquei há pouco mais de um ano atrás e rapidamente esgotou, tá? Me sinto muito feliz e honrado com isso, tá? Que é o Canindé Rei da Jurema. Então, por exemplo, nós vamos a um terreiro participar de um toque de Jurema e de repente alguém começa a cantar nesse terreiro: eu subi pela rama e desci pelo pé, subi pela rama e desci pelo pé, arara canindé, 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 arara canindé, canindé, canindé. Estão lá os juremeiros cantando, louvando esse personagem divino chamado Canindé, esse ancestral divinizado chamado Canindé. Agora, quando se pergunta quem foi Canindé, quem é Canindé para o juremeiro contemporâneo? Tem gente que, infelizmente, boa parte das pessoas não consegue explicar, porque não tem um entendimento de história dos povos indígenas do território brasileiro. Por que Canindé é um rei da Jurema? Por que Malunguinho é um rei da Jurema? Por que Salomão é um rei da Jurema? Qual é o mistério da cova de Salomão? Qual é o mistério do reino de Canindé? Quem está ligado ao reino de Canindé? Isso que está sendo esquecido, tá? Nós temos condições de resgatar, nós temos condições de conhecer, e uma forma de conhecer é estudar a história desse personagem que foi considerado rei da Jurema para os antigos juremeiros aqui do território do Rio Grande do Norte. Salve a força dele. Canindé é um personagem histórico, ele existiu aqui no plano tridimensional, ele nasceu ele foi filho de um grande guerreiro indígena, um grande cacique, um grande morubixaba chamado Janduí. Canindé nasceu em uma das várias nações tapuia do Nordeste brasileiro, a nação Tarairiú, também chamada nação Ochacaione. Canindé foi o líder do maior movimento de resistência e combate à invasão do território brasileiro pelos portugueses. Ele foi líder desse movimento. Canindé foi líder de mais de 14 mil índios, milhares dos quais estavam, na época, século XVI,
tá? Séculos 16 e 17, estavam ali armados e preparados para o combate, para enfrentar a invasão do território brasileiro. Então, por que Canindé foi considerado o rei da Jurema? Essa é uma pergunta importante. Por quê? Muito juremeiro, infelizmente, desconhece. Eu não sei dizer. Por que Malunguinho foi considerado um rei da Jurema e é cultuado como um rei da Jurema? Eu não sei dizer. É importante conhecer a história, pô. A gente só conhece a história estudando. Não dá para dizer que não se estuda Jurema. Tá, então, quando eu lanço esse livro, Canindé, Rei da Jurema, eu quero mostrar para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, quem foi Canindé, em que período ele viveu, qual era a família dele, qual era a etnia dele, por que ele foi considerado rei, tá, entre os seus, por que depois que ele encantou, continuou sendo cultuado entre os juremeiros, quantos Canindés a historiografia toma nota, porque não houve apenas um, e qual a importância de Canindé para o Catimbó Jurema. Então eu trato desses assuntos aí, tá? E o livro que vai sair, um dos livros que vai sair dia 3 de setembro, é justamente a pesquisa sobre a vida do rei Canindé, salve a força dele, nosso rei. É um ensaio historiográfico sobre a vida dele. Tá? Então, se você, como juremeiro, juremeira, umbandista, espiritualista, tá, quer conhecer a Jurema, você pode conhecer de várias formas, mas importante demais você valorizar o estudo historiográfico de nossa tradição. E esse é um livro que tem o objetivo de enriquecer o nosso conhecimento sobre aspectos importantes de nossa tradição. O terceiro livro que eu vou publicar é uma segunda edição da coletânea de rezas fortes e antigos feitiços, tá? Deixando claro, minha gente, o que é uma coletânea? Porque aí teve um cidadão aí que andou por aí dizendo que eu estava copiando e colando textos. Olha, sinceramente, é um grau de ignorância muito grande, né? Porque veja bem, o que é uma coletânea? Coletânea, meus irmãos, é uma seleção de textos de vários autores. Tá? Então veja o título desse terceiro livro que eu estarei lançando uma segunda edição dia 3 de setembro, tá? Coletânea de rezas fortes e antigos feitiços. Salve tua força, meu irmão Duque, que Munhangara te abençoe imensamente, vossa bênção. Salve tua força, meu irmão Yuri, que está me seguindo aí no grupo Guiraúna. Muito obrigado pelo apoio. Uma coletânea é uma seleção de textos de vários autores. Tá só olhando no dicionário o significado da palavra coletânea. Tá? Então, quando eu elaboro um livro cujo título é Coletânea de Rezas Fortes e Antigos Feitiços, o bom entendedor vai perceber pelo título que ali, naquele livro, ele vai encontrar uma seleção de rezas fortes, oriundas de vários outros autores, pesquisadores, catimbozeiros, rezadores, benzedeiras, tá? Então, obviamente, no livro Coletânea de Rezas Fortes e Antigos Feitiços, existe algo que eu coloquei ali, que não é exatamente de minha autoria, mas é de minha família de Jurema. São rezas fortes que eu recebi através de minha família de Jurema, que me foram apresentadas, tá? Ao longo de minha jornada como juremeiro, eu selecionei algumas, coloquei lá na coletânea e acrescentei nesse livro rezas oriundas de diversos outros feiticeiros, feiticeiras, bruxas, benzedeiros, quero dizer, tá? Rapaz, infelizmente o cidadão procura briga com todo mundo e sai por aí xingando as pessoas, é de uma falta de educação, é gritante, tá? Chega a ser absurdo, mas enfim, deixar que os mortos enterrem seus mortos, como ensinava o Mestre Jesus. Bem, então dia 3 de setembro eu estarei lançando a segunda edição de Visões de Catimbó, a segunda edição revisada e ampliada de Canindé, Rei da Jurema, e uma segunda edição de Coletânea de Rezas Fortes e Antigos Feitiços. Para quem gosta de catimbó, para quem gosta de tradição cabocla, para quem gosta de espiritualidade indígena, tá? Esses livros são os 3 que estarei publicando no próximo mês, tá? Muita gratidão a todos e todas que apoiam e confiam no meu trabalho. Este mês eu estarei ministrando via Google Meet um seminário já para quem gosta de alta magia,
e feitiçaria, de modo geral, um seminário intitulado Íncubos e Súcubos. O que são íncubos e súcubos? De acordo com o universo ocultista, esotérico, cabalista, íncubo é uma entidade espiritual que se manifesta como alguém do sexo masculino, e súcubo, uma entidade espiritual que se manifesta como alguém do sexo feminino. O objetivo de um e do outro, tanto do íncube quanto do súcubo, é vampirizar alguém durante o sono, de modo a absorver a força vital sexual dessa pessoa. Tá, existem casos aí, alguns de vocês que estão me assistindo muito possivelmente podem conhecer alguém que tenha passado por um caso desse, podem até ter sido vítimas de um ataque desses, tá? Mas existem entidades espirituais ligadas à frequência, né, ao campo vibratório sexual, que se aproximam de homens e mulheres que estão dormindo, tá? Que atingiram ali o sono profundo. Geralmente esses seres geram aquilo que nós chamamos de paralisia no sono, paralisia do sono, tá? E durante esse acesso tentam interagir conosco sexualmente, visando absorver, drenar nossa força vital, tá? A nossa energia sexual. Então o seminário que eu vou começar a ministrar quarta-feira da semana que vem, chamado Íncubos e Súcubos, nesse seminário, serão 2 dias de encontro, 2 quartas à noite às 21 horas, tá? Nós vamos conversar sobre as origens dessas entidades. Rapaz, é possível que um indivíduo vampirizado ao longo de meses, tá? Quero dizer, um indivíduo reiteradas vezes, que tenha sido vítima reiteradas vezes de uma entidade desse tipo, tenha uma redução da libido, tá? Mas não apenas a redução da libido, o indivíduo geralmente se sente extremamente cansado. Muitas vezes ele passa a noite dormindo, mas acorda como se não tivesse dormido, como se tivesse sofrido um embate, passado por um embate ao longo da noite. Tá? Então, se alguém é vítima de um íncube ou de um súcubo, e essa entidade vai agindo ao longo dos dias, drenando a força vital, a energia sexual dessa pessoa, é possível que ela tenha sim uma redução de libido. E é importante combater isso aí. É importante banir essas entidades, é importante dissolver esses miasmas, esses coágulos astrais daninhos, tá, deletérios, que essas inteligências, né, vampíricas. Tá? Então nós vamos estudar ali na quarta-feira da próxima semana, serão 2 quartas, tá? Vamos estudar as origens dessas entidades, as características e as formas de combatê-las. Em alguns dos casos, de modo especial quando ocorre aquilo que a gente chama de congresso sutil. O congresso sutil é um encontro a nível subliminar, em que o indivíduo que é atacado por um íncubo ou por um súcubo sente o processo de modo muito próximo da realidade física. O congresso sutil é o pior tipo de contato que, a meu ver, pode existir, porque ele de fato drena a vitalidade do indivíduo e o camarada acorda muito cansado. Rapaz, é 50 reais a inscrição. E aí, quem estiver fazendo parte do grupo, eu vou deixar ali os vídeos, as videoaulas, e vou mandar um material em PDF, que é para auxiliar no processo ali do estudo, né, e da prática de combate à manifestação desses seres. E no próximo mês de setembro eu estarei realizando uma formação no nível 1 do Sistema Caraíba, tá? Que é um sistema de cura e magia cabocla. Não é Catimbó Jurema, embora tenha alguns elementos que fundamentem o Sistema Caraíba. Alguns dos elementos sejam provenientes do Catimbó Jurema. O Sistema Caraíba foi um sistema de cura que eu criei, graças a Deus. Eu organizei esse sistema. Ele tem como base meus quase 20 anos de vivência no Catimbó Jurema e mais de 30 anos de vivência no campo das ciências ocultas, da magia cerimonial, da magia rosacruciana, enfim. E aí eu organizei um sistema chamado Caraíba, em homenagem aos grandes índios, aos índios santos do passado, certo? Esse termo Caraíba significa homem santo ou índio santo. Tá? Criei o sistema Caraíba, e o sistema Caraíba é composto por 3 níveis. Em setembro estaremos estudando o nível 1. Tá? Muito obrigado.
Pai Rafael, ciganos, salve tua força, vossa bênção, que Munhangara te abençoe imensamente, meu irmão, e a Jurema Sagrada mantenha sempre a guarnição em alta, para honra e glória de Deus. Saravá tua banda, meu irmão. Muito obrigado, viu? Então, o Sistema Caraíba é um sistema voltado à cura e ao autoconhecimento. Ele nasceu de uma escola de mistérios de origem, de base ameríndia, que anos atrás eu criei, tá? Chamada Ordem de Jurupari. A Ordem de Jurupari não existe mais aqui no plano tridimensional, tá? E eu selecionei aquilo da Ordem de Jurupari que estava voltado à saúde e ao autoconhecimento, as práticas mágicas de saúde, voltadas à saúde, ao restabelecimento da saúde, à proteção, à superação de dificuldades, à diluição de males, ao banimento de entidades espirituais deletérias, tá? E ao autoconhecimento, aquelas práticas voltadas ao autoconhecimento, porque é no mergulho dentro de si que o indivíduo cresce, que ele lembra que ele e Deus são uma só coisa. Muito obrigado, viu, meu irmão Rafael. Admiro muito o seu trabalho também, meu irmão. Salve tua resistência, viu? Salve tua coragem. Esses dias assisti um momento, uma live tua, você denunciando aí uns dirigentes aí dentre o povo de terreiro que estavam machucando os filhos, né? Isso realmente é uma coisa horrenda. Eu sei que por aqui, pelo Rio Grande do Norte, existem casos desse também, tá? É algo que os filhos de fé e as filhas de fé não devem deixar de denunciar, tá? Porque se nós exigimos respeito e reverência por nossas tradições, esse respeito e essa reverência deve começar dentro de casa. Vai começar principalmente pelo dirigente, pelo mestre, pelo babalorixá, pela ialorixá. Porque quando o dirigente, o sacerdote é mal educado, quando o sacerdote é mentiroso, quando o sacerdote é brigão, ele está inspirando seus filhos a seguirem seus passos no campo da mentira, no campo da patifaria. Tá? Então, os sacerdotes de Jurema, de Umbanda, de Candomblé, de Quimbanda, isso extrapola o campo afro-ameríndio e indígena caboclo. Tá? Porque todo e qualquer sacerdote é uma liderança religiosa, em menor ou maior grau. E se ele tem filhos, se ele tem discípulos, e se ele convive minimamente com esses filhos, filhas e discípulos e discípulas, ele deve estar ali dando exemplo de sobriedade, de firmeza, de equilíbrio, de paz, de reverência àquilo que os nossos ancestrais deixaram. Quando ele transforma uma coisa numa bagunça, quando ele sai por aí procurando encrenca, quando ele sai por aí numa espécie de megalomania, gerando querelas, ameaçando pessoas, querendo se sobrepor egolatricamente a juremeiros de outras famílias, a umbandistas de outras casas, então ele está inspirando seus filhos a seguirem seus passos. Consequentemente, ele está cavando um buraco para onde ele vai levar todos aqueles que estão seguindo seus passos. Então, admiro demais e parabenizo o Pai Rafael, o Senhor, pela coragem de realizar essas denúncias, tá? Numa rede como essa. Parabéns. Que teu exemplo seja seguido por muita gente. Que Deus e a Jurema Santa e Sagrada abençoe imensamente, meu irmão. Então, voltando ao assunto do Sistema Caraíba, tentando ser bem objetivo, tá? Eu comecei a caminhar no universo das ciências ocultas em 1989. Tá bem menino ainda, bem criança, graças a Deus. E com o passar do tempo fui abençoado com o contato, né? E a iniciação em algumas sociedades de mistérios. E lá por 2005 eu conheci o Catimbó Jurema. Sou muito grato e muito feliz por isso. Agradeço demais a Deus, né? E desde que eu conheci o Catimbó Jurema no município de Canguaretama, eu me dedico a realizar o resgate dessa tradição, tá? Que eu aprendi com senhores e senhoras idosas do município de Canguaretama e aqui de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte. Tenho mestra, tá? Tenho madrinha. Tem gente por aí que diz que eu não tenho, né? Pessoal que não me conhece e inventa um monte de loucura. Tem gente que diz que eu não fui iniciado, que eu não possuo casa, que eu me intitulei sacerdote, nada disso.
Eu passei por processos tradicionais, graças a Deus. Tive pajés que me ensinaram, tá? Mestras que me ensinaram, e tenho uma madrinha, tá certo? Que é um bandista em Juremeira. Estou ligado a uma casa. Passei por processos tradicionais, tá? Que infelizmente muita gente nem conhece e que alguns estão até deixando de existir. Então, desde que eu conheci a Jurema Santa e Sagrada na presente encarnação, eu pedi a Deus que me permitisse zelar por essa tradição. Tá? Por mais que eu também seja um bandista, por mais que eu tenha sido iniciado na Fraternidade Rosa Cruz, tá? Independente disso, eu pedi ao Criador do Universo que me permitisse zelar por essa tradição, preservar e resgatar o que fosse possível de ser preservado e resgatado, e assim eu sigo. Certo? Então o Sistema Caraíba é uma síntese de todo esse campo de conhecimento no qual eu caminho. Há mais de 30 anos, juntando tudo, né? Com a graça de Deus. Então nós vamos encontrar elementos de magia cerimonial no Sistema Caraíba, elementos de Tantra Yoga, tá? Mas principalmente elementos, conhecimentos, fundamentos de origem indígena e cabocla. Certo? Então, quem gosta de tradição indígena, de espiritualidade indígena, Catimbó Jurema, Umbanda, tá? Quem gosta de magia cerimonial e pretende trabalhar ou simplesmente interagir com o universo do autoconhecimento, que é aquilo que de fato nos traz força e nos apresenta aquilo que realmente somos, e da cura de si e cura do outro, o Sistema Caraíba é uma opção, uma boa opção. Tá? E caso algum de vocês sinta de conhecer esse sistema com tanto mais de detalhes, vocês podem procurar lá o meu canal no YouTube, o Arqueologia do Sagrado, certo? E lá vocês vão encontrar mais de 150 vídeos, mais de 150 estudos sobre Jurema, certo? E lá vocês vão ver o Sistema Caraíba, uma síntese do Sistema Caraíba. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, vou encerrando aqui esta live, tá? Quero mais uma vez agradecer a todos vocês que estão me acompanhando aqui no TikTok, a vocês que me seguem no Arqueologia do Sagrado no YouTube, a vocês que me acompanham no Instagram, @Romulo_Guiraúna, a vocês que compram meus livros, a vocês que participam dos seminários, que compram a rifa. Estou rifando alguns livros de minha autoria em apoio à construção do centro da Casa Jurema de Reis do mestre Emanuel Germano. Tá? Salve, Gabriel, que Deus te abençoe imensamente, meu irmão. Muito obrigado pela presença. E no mais é isso. Qualquer coisa, me mandem mensagem no privado, aqui pelo TikTok ou lá pelo Instagram. Tá? E vamos seguindo. Que Deus e a Jurema Santa e Sagrada lhes concedam um bom descanso, um abençoado final de semana e um feliz Dia dos Pais. Todos os papais aí sintam-se abraçados, viu? Muita gratidão e até breve.